E a partir de agora a gente traz para você essa cobertura às 3 horas da tarde, porque o Fed divulga a sua decisão e confirmando, né, a expectativa, o corte de 25 pontos base. Esse é urgente no painel Mover Pro que a gente traz para você. Vamos trazer então um olhar em relação ao comunicado da autarquia, aquilo que o Fed trouxe como mais importante em relação a esse comunicado desta vez. Deixa eu colocar aqui na tela o documento com o que diz a autarquia americana a respeito desta decisão. Corte de 25 pontos base em linha com as expectativas. E aí, o que diz o comunicado do FONC? O Fed aponta que os indicadores recentes, que como pode acompanhar aqui nesta decisão, o Fed aponta que os indicadores sugerem que a atividade econômica está se expandindo a um ritmo moderado e até mesmo sólido, pelo que a gente consegue acompanhar neste documento. Além disso, o Comitê Federal de Mercado Aberto também aponta que os ganhos do mercado de trabalho, eles diminuíram neste ano e a taxa de desemprego subiu ligeiramente, mas permaneceu baixa até agosto. Os indicadores mais recentes corroboram esses desenvolvimentos. A inflação aumentou desde o início do ano e permanece um pouco elevada. O Fed diz que o comitê ele busca alcançar o máximo emprego e uma inflação de 2% no longo prazo. Também afirma que a incerteza quanto às perspectivas econômicas permanece elevada. De acordo aqui com a autarquia, o comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato e considera que os riscos de queda no emprego aumentaram nos últimos meses. E aí também, quando a gente traz aqui o destaque do documento, em apoio aos objetivos e considerando a mudança no equilíbrio dos riscos, o comitê decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos base para a faixa entre 3,75% e 4%. Ao considerar ajustes adicionais na meta para a taxa de juros das Fed Funds, o comitê vai avaliar cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos. O Fed também decidiu concluir a redução de suas participações agregadas em títulos no dia 1º de dezembro. O comitê diz que está firmemente comprometido em apoiar o máximo emprego, em retomar a inflação à meta de 2%. E também, ao avaliar a postura adequada da política monetária, é exatamente este parágrafo aqui que está cortado na tela, o Fed diz que o FONC vai continuar monitorando as implicações das novas informações para as perspectivas econômicas, que o comitê vai estar preparado para ajustar essa postura conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o alcance dos objetivos. As avaliações do comitê, como a gente consegue observar aqui nesta parte, vai levar em consideração, ou vão levar em consideração, uma ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições do mercado de trabalho, as pressões inflacionárias e as expectativas de inflação, bem como os desenvolvimentos financeiros e internacionais. E como era esperado pelos analistas, não é uma decisão unânime. Quando a gente observa que votaram contra a medida, Stephen Miron votou por uma redução maior, de 50 pontos base. Já o Jeffrey Schmidt votou para que as Fed Funds não fossem alteradas. Ele votou então para uma manutenção de juros. Então tivemos duas dissidências na decisão do Federal Reserve deste mês. O Stephen Miron, como era esperado, prevendo um corte de 50 pontos base, esperando um corte de 50 pontos base, enquanto o Jeffrey Schmidt, que votou para não cortar as Fed Funds. Mas é bem verdade que o Fed reduz a taxa de juros lá nos Estados Unidos em 50 pontos base. A gente acompanha as repercussões no mercado. Ô Mari, trazendo primeiramente lá nos Estados Unidos, situação de momento após este corte de juros por parte do Fed. Mari. Bolsas americanas seguem em alta, S&P 500 avança 0,15% agora, aos 6.901 pontos. Dow Jones tem um avanço de 0,27% aos 47.833 pontos. Nasdaq 100 opera com uma alta de 0,33% aos 26.096 pontos. Já as Treasuries de 2 anos, sobem
3 pontos base agora e operam aos 3,533% ao ano. Treasuries de 10 anos também subiram, estão operando agora com um avanço de 3 pontos base também, aos 4,17% ao ano. E as Treasuries de 30 anos avançam 4 pontos base, aos 4,594% ao ano, Medina. Perfeito, ô Mari. E só pra registrar também, Mari, a partir de agora como que estão as criptomoedas, só pra gente reforçar, Bitcoin e Ethereum nessa movimentação após essa decisão de juros por parte do Fed, Mari. Bitcoin recua 3,26% aos 111.328 dólares, Ethereum cai 3,09% aos 3.986 dólares, Medina. Por aqui o Ibovespa, ele diminui os seus ganhos logo depois da decisão. A gente tem o índice em 148.815 pontos, Vale, Itaú e Bradesco trazendo esses pontos para o Ibov. O dólar, neste momento, a moeda americana, ela cai 0,33% aos R$ 5,347, enquanto os DIs futuros, cauda curta, caindo até 2 pontos base e meio, mais perto da estabilidade, cauda longa avançando até 1 ponto base. Como que a gente pode interpretar, hein, em relação a esses movimentos após esta decisão? Apenas um ajuste depois das máximas históricas atingidas ao longo do dia, ou tem algo a mais pra gente poder comentar? É isso que a gente vai trazer a partir de agora pra você no seu Tarde TC News, trazendo ainda mais opinião, ainda mais análise e recebendo aqui no nosso programa a Andréa D'Amico, economista-chefe da Bayside Brasil, para analisar a decisão conosco. Andréa, muito obrigado por atender aqui o convite da TC News. Como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Vai ser um debate bastante bacana. É isso aí, a gente fica na expectativa também em menos de meia hora para a coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Você vai acompanhar aqui na TC News com a tradução em tempo real, como sempre. Mas sobre o comunicado em si, né, Andréa? Gostaria da sua primeira avaliação em relação a esse comunicado, já que a decisão, ela já era esperada, o corte de 25 pontos base já estava no radar do investidor, mas como que você avalia o tom desse comunicado? Achou um comunicado mais dovish ou mais hawkish? Quais são as suas primeiras impressões? Olha, acho que a minha primeira impressão aqui é que ele foi um pouquinho mais duro, né? Eu acho que as treasuries estão mostrando um pouco isso, mas eu acho que essa dureza tem mais a ver com o dissenso ali triplo, né, pelo fato da gente ter tido uma pessoa que, enfim, um votante pelo zero, tá, do que propriamente ali pelo comunicado em si, tá. Então, eu enxergo dessa forma. Acho que o que todo mundo esperava, era ali todos os votos no 25, mais o dissidente, o voto de 50 do Myron, né? Mas além do voto de 50 do Myron, veio um voto pela estabilidade. Eu acho que isso aí realmente surpreendeu, né? Isso pode levar o mercado a criar uma expectativa, né, de que, olha, eventualmente na próxima reunião você pode ter mais algum membro também votando pela manutenção de juros, né? Eu acredito que esse voto na manutenção a gente vai ter mais convicção dele quando sair a ata, né? E aí os dirigentes explicitam ali melhor a sua visão, mas eu acredito que essa manutenção tenha mais a ver, né, com a questão do shutdown do que com a questão propriamente ali de, olha, não, o mercado de trabalho não está desacelerando tanto assim, ou a gente está vendo um risco maior de inflação, tá? Então, eu acho que a ausência de dados talvez seja aí a explicação para essa dissidência do zero. E dito isso, né, eu acho que ganha muita relevância nesse press conference do Powell, a gente ficar atento aí ao que ele vai dizer sobre o shutdown, né? Como ele vai se
se colocar no sentido de que, olha, eu estou satisfeito com os dados que eu estou olhando, os dados alternativos que eu estou olhando, ou não, né? Então, eu acho que vai ser bem importante isso, porque se ele demonstrar realmente que ele eventualmente pode estar preocupado com essa escassez de dados, excessivamente preocupado com essa escassez de dados, né, isso pode eventualmente levar ali o comitê a pausar realmente na próxima reunião. Acho que não é o nosso cenário, não é o cenário do mercado, não é o cenário de ninguém, mas essa manutenção, eu acho voto do Jeffrey Schmidt, né, André? Oi? Foi o voto do Jeffrey Schmidt, que votou pela manutenção das Fed Funds já na reunião de hoje. Sim, é verdade, é verdade. Enfim, eu acho que vai ser super importante esse pronunciamento aí do Powell, como ele vai se colocar em relação ao shutdown. André D'Amico, economista-chefe da Buyside Brasil aqui conosco. Ô Mari, muita gente comentando também, que já era até esperado pelos analistas um movimento, né, ô Mari, do S&P 500 ter a volatilidade na hora da decisão, mas também se manter acima dos 6.900 pontos. Mas onde o investidor tem observado um volume acima na hora da decisão é em relação aos títulos do Tesouro Americano. Vamos atualizar essas treasuries após a decisão do Fed, Mari? As treasuries de 2 anos estão subindo 2 pontos base, então arrefeceram a alta e operam agora aos 3,523% ao ano. Treasuries de 10 anos seguem avançando 3 pontos base aos 4,18% ao ano. E as treasuries de 30 anos também arrefeceram, sobem 3 pontos base agora aos 4,582% ao ano. Medina. Trazer mais projeções com o André, mas antes, né, André, registrar que já havia uma expectativa em relação ao balanço patrimonial do Federal Reserve. Nesse comunicado, o Fed informa que vai concluir essa redução do seu balanço patrimonial agregado no dia 1º de dezembro. O Fed informa que a partir dessa data vai renovar automaticamente todos os pagamentos principal dos títulos do Tesouro que vencerem e que vai reinvestir todos os pagamentos de títulos lastreados em hipotecas em títulos do Tesouro. Então, o Fed informando essa interrupção na redução do seu balanço patrimonial já era algo esperado pelos analistas, mas eu gostaria de ouvir a sua análise a respeito disso. Essa interrupção, essa suspensão pode ser interpretada de qual maneira, André? Apenas uma normalização do balanço do Fed ou algum sinal de preocupação com liquidez nos mercados? Acho que mostra claramente uma preocupação com liquidez nos mercados, né? Inclusive, esse era o nosso cenário. A gente até esperava que a redução do QT, né, do balanço do Fed, pudesse já acontecer agora, né, em novembro, né, a partir da semana que vem, e não ali em dezembro. E, basicamente, o que a gente viu, né, ao longo de julho para cá foi uma queda muito expressiva das reservas bancárias, né? Então, isso é um alerta ali para o Fed, né? Ele tem aquele conceito, né, de reservas amplas, que hoje está em torno de 3 trilhões de dólares, e agora, né, os últimos dados das reservas, nas três semanas, última semana, já está abaixo disso, né? E por que isso é relevante, né? Embora a gente não tenha uma preocupação com os grandes bancos americanos, eles sim têm ali um volume confortável de reservas bancárias, mas os bancos pequenos preocupam, né? E sempre vem à memória do Fed os episódios ali de 2022, né, quando os bancos pequenos sofreram muito. Então, é isso que ele quer evitar. Ele quer evitar, no final, uma crise de liquidez nesses bancos pequenos americanos, e são muitos, né? E quando bateu esse nível, né, ele realmente já
tomou essa decisão, tá? A gente até achava, né, pelo nível que já estava bem um pouco abaixo ali dos 3 trilhões, que ele até podia já ter anunciado agora, mas ele anunciou para dezembro. Então, está dentro do esperado, né? Não sei se todo o mercado tinha isso na conta, mas a gente tinha, enfim, que ele iria realmente terminar com o Kiti, né? Um ponto também que eu acho que vale comentar sobre esse assunto, né, é que quando a gente olha ali o percentual do Fed, né, como detentor dos títulos da dívida americana, né, eles já voltaram para os níveis pré-pandemia, tá? Então, no pós-pandemia, esse share do Banco Central, né, nos títulos do mercado americano, ele subiu mais de 10 pontos percentuais, né, chegou a quase 30%, e agora já voltou para os níveis pré-pandemia, ou seja, você não tem mais uma grande perturbação, digamos assim, do Banco Central americano no mercado de títulos americano, né? Ou seja, eles estão ali com uma participação mais dentro da normalidade. Então, apesar da gente não ter voltado para o tamanho do balanço do Fed para os níveis pré-pandemia, mas também a dívida pública americana subiu ao longo desse tempo, né? O que a gente vê hoje é que o percentual do Fed, ele já, nesses títulos americanos, já voltou para os níveis pré-pandemia. Tá. Perfeito. André, você até citou, né, a questão dos bancos regionais, levando a gente até 2022 com o First Republic Bank, aquela crise que preocupou o Federal Reserve. Nós tivemos um susto, né, há 2, 3 semanas com a divulgação da baixa contábil do Zions Bancorp, que levou a uma nova preocupação sobre a saúde dos bancos regionais. Eu acho, provavelmente, o Powell deve ser questionado sobre isso. Há uma preocupação sobre a saúde atual desses bancos regionais americanos? Olha, por enquanto, a gente está vendo esses casos mais pontuais, né? Mas, de novo, a gente está trabalhando agora, a economia americana trabalhando com esses níveis de reservas bancárias já aquém, né? Desse nível do conceito de reservas amplas, que seriam os 3 trilhões, essa preocupação ela surge. Quer dizer, até agora está isolado, né? Tem 1 ou 2 casos, mas essa queda das reservas, ela de fato pode trigar aí digamos, uma queda na liquidez, né, desses bancos pequenos, tá? Perfeito, são 3 horas e 18 minutos. Em 12 minutos a gente vai tirar todas essas dúvidas com a coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Por enquanto, Ibovespa aqui 148.884 pontos, uma alta de quase 1%. Vamos ver se o Ibov consegue voltar a bater os 149 mil pontos. A gente tem o Ibov perto das suas máximas históricas intradiárias, Vale e bancos puxando esta alta do índice. Atualizar novamente, Mari, situação lá de Estados Unidos. Situação de momento por lá, como é que tá, Mari? Mercado americano segue em alta, sem grandes diferenças também nos índices acionários. S&P 500 avança 0,19% aos 6.903 pontos. Dow Jones sobe 0,23% aos 47.818 pontos. E Nasdaq 100 avança 0,36% aos 26.103 pontos. Já as Treasuries de 2 anos estão subindo 2 pontos base, então arrefeceram novamente, aí operam aos 3,523% ao ano. Treasuries de 10 anos avançam 3 pontos base, aos 4,22% ao ano, e as Treasuries de 30 anos sobem 3 pontos base, aos 4,582% ao ano.
Já o Bitcoin tem uma queda de 3,05% aos 111.554 dólares. Ethereum cai 2,83% aos 3.997 dólares, Medina. Perfeito, Mari. E eu vou dar uma olhada também agora, depois da divulgação do comunicado, em relação aos derivativos de CME Group, trazendo o que o mercado projeta agora para as próximas reuniões, após esta decisão do Federal Reserve. E eu já estou aqui com esses gráficos que mostram as probabilidades para o mês de dezembro, para a última reunião do ano. E 90,3% dos investidores projetando um próximo corte, ou seja, o corte atual que a gente tem, levando para hoje as Fed Funds para o intervalo de 3,75% a 4% ao ano, mas a gente observa que para dezembro, vou colocar aqui na tela, a gente tem 84,4% de possibilidade de um segundo corte de 25 pontos base para 3,5% e 3,75%, que é o que estava nos últimos dot plots, no dot plot da próxima decisão. 15% imaginando que o Fed vai manter os juros inalterados para o patamar de hoje, 3,75% e 4%, e aí surgiu aqui um 0,6% de possibilidade mínima de um aumento nas Fed Funds. Mas aí pelos derivativos que a gente observa em CME Group, o mercado segue precificando esse corte de 25 pontos base. A gente conversa aqui com a Andrea D'Amico, economista-chefe da Buy Side Brasil. E Andrea, com a paralisação do governo americano por conta desse shutdown, que ainda não tem uma previsão para ele encerrar, os analistas e o Federal Reserve ficam no escuro, né, para entender a saúde, principalmente de mercado de trabalho. Mas diante dos dados que nós temos, com os riscos baixistas no mercado de trabalho que já havia acontecido e os números indicando um ritmo menor de avanço no núcleo da inflação em 3 meses em setembro, já dá para projetar novos cortes pensando em 2026? Dá para projetar até quando o Fed pode levar esse ciclo de cortes? Ou há muita incerteza para isso ainda, André? Olha, eu acho que o cenário base ainda é do Fed continuar cortando, né? A minha referência, né, a esse voto pela manutenção, né, e que isso eventualmente pode estar levando ali o mercado a abrir taxa hoje, né, agora no pós-reunião, é mais nesse sentido ali do balanço de riscos, né, porque na verdade, assim, sim, eu acho que a gente tem outros dados do mercado de trabalho, como sempre o Paulo comenta, você já tem ali uma certa evidência, né, de enfraquecimento com os dados até agosto, né? A gente tem o ADP, né? O ADP mostrou um dado muito fraco nesse último mês de setembro. E inclusive o ADP, né, ele, após revisões do payroll, eu costumo dizer que ele se agigantou, né, porque a gente teve ali essas revisões muito expressivas nos dados do payroll, ali maio, junho e julho, né. Teve aquela revisão também periódica que pega ali uma janela de 12 meses, que também mostrou algo bastante diferente, e só que o payroll pós-revisão, ele casa muito bem com a ADP, né? Então, assim, isso dá ali para o Fed também uma confiança maior, né, para olhar o ADP, né? Porque eles estavam bem distantes no primeiro semestre do ano, mas pós-revisões, né, o ADP fez o catch-up, ou melhor, né, o payroll fez o catch-up ali com o ADP, né? Então, eu acho que isso dá uma certa confiança, assim, para o Fed olhar ali com o ADP como uma boa proxy do mercado de trabalho. E temos também os outros dados, né? A gente vê que vários Feds regionais passaram a fazer trackers de mercado de trabalho
nesse período mais recente, né? Então, a gente já tem aí há bastante tempo aquele tracker de salários, mas o próprio Fed Chicago, ele passou a fazer um tracker ali sobre taxa de desemprego, né, sobre taxa de contratação também. Então, eles estão monitorando esses dados do mercado do trabalho real time, praticamente, não é só também ali mensalmente com ADP ou com outras fontes, né? Com esses trackers, por exemplo, do Fed de Chicago, se eu não me engano, é um dado semanal, eu preciso até confirmar, mas com certeza uma periodicidade menor que um mês, tá? Então, eu acredito sim que esse é o plano de voo, né? Seguir cortando, mas de novo, vamos ver aí como o Powell se pronuncia em relação ao shutdown, né? E eu acho que outro ponto importante, né? Pensando aí mais o ano que vem, é exatamente. Pois não? Não, pode complementar, André. Pode. É exatamente a mudança, né, ali da cadeira do Powell, né? Então a gente provavelmente terá um novo diretor, um novo chair, e esse novo presidente do Fed, ele deverá ser provavelmente um pouco mais alinhado, né? Eu não digo que ele será irresponsável do ponto de vista da política monetária, mas eu acho que ele tem um alinhamento maior, né, ao que o Trump quer impor. Então, eu vejo o pós-Powell, né, ali um Fed um pouco mais dove do que o que a gente tem hoje, né? Dito isso, né, levando em conta que nos DOTs, né, a gente tem ali 3,5 para 2026, né? A gente acredita que pode ir um pouquinho mais, né? Não o Powell em si, mas quem entrar após o Powell, a gente acredita que pode eventualmente testar ali um juro real um pouco mais baixo, né? Ou pelo menos ir mais rápido para aquele nível de longo prazo que eles colocam que é neutro, que é o 1%, tá? Então a gente está com 3% para o final do ano que vem. Perfeito, André. São variáveis complexas para a gente modelar, né, e projetar esse ciclo de afrouxamento monetário. Você citou bem, o mandato do Powell se encerra em maio de 2026. Tem também o posto temporário do Stephen Miran, né, que tem votado por cortes maiores, que acaba em janeiro, sem citar a disputa jurídica entre o Trump com a diretora Lisa Cook. Você já falou, mas eu gostaria de um complemento, um reforço seu, André. Se isso adiciona que tipo de incerteza para o Fed no ano que vem, no sentido, se termos um presidente mais alinhado ao governo Trump, ou seja, pedindo mais corte de juros, e se de certa forma isso pode bater na credibilidade do Federal Reserve? Olha, eu acho que até já está batendo em certa medida, né? Assim, claro, acho que a gente tem ali sempre esse critério ali de Rock e Dove, né? Eu acho que esse início de corte de juros, né, mesmo com inflação em 3%, eu acho que já é um indício, né, de que o Fed já está mais dove, né? O Powell, ele já é dove, a verdade, a bem da verdade, né? Mas o comitê, ele é um comitê um pouco mais equilibrado, né? E eu acho que até pela defesa da reputação e tudo mais, o Powell, ele recentemente adotou um discurso até um pouco mais duro para se contrapor ali aos elogios diários do Trump à figura dele, né? Então, acho que tem esse ponto, né? Então, portanto, eu já vejo essa decisão em si de agora, ela já é uma decisão mais nova. Porque, basicamente, o Paulo foi muito questionado, né, na última reunião, né, porque o motivo do corte, né, foi exatamente os riscos
que aumentaram para o mercado de trabalho, né? Só que quando o Fed soltou ali nas projeções, né, dos vários membros, ali a projeção de taxa de desemprego, a taxa de desemprego caiu, né? Quer dizer, como que você argumenta que você está mais preocupado com o mercado de trabalho, só que a sua projeção mostra uma queda na taxa de desemprego, né? Assim, o argumento qualitativo não está... Eu só vou te interromper, porque o Jerome Powell acaba de entrar aqui no púlpito. A gente vai acompanhar aqui a coletiva do presidente do Fed e eu volto com você em instantes. A gente acompanha a partir de agora as falas de Jerome Powell ao vivo, com tradução em tempo real para você na TC News. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although some important federal government data have been delayed due to the shutdown. Powell começa dizendo que os colegas e eles continuam diretamente focados em alcançar o duplo mandato, com o objetivo de emprego máximo e preços estáveis em benefício do povo americano. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals and in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. We also decided to conclude the reduction of our aggregate securities holdings as of December 1. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Powell fala sobre a decisão de cortar em 25 pontos base e também sobre a decisão a partir do dia 1º de dezembro do Fed concluir a redução do seu balanço patrimonial. First half of the year, down from 2.4% last year. Data available prior to the shutdown show that growth in economic activity may be on a somewhat firmer trajectory than expected, primarily reflecting stronger consumer spending. Business investment in equipment and intangibles has continued to expand. Um ponto importante nessa resposta é o presidente do Federal Reserve dizer que os dados disponíveis sugerem que as perspectivas para emprego e inflação não mudaram. But these effects should reverse after the shutdown ends. In the labor market, the unemployment rate remained relatively low through August. Job gains have slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Although official employment data for September Powell dizendo que os ganhos de emprego diminuíram significativamente desde o início do ano, que boa parte dessa desaceleração provavelmente reflete um declínio no crescimento da força de trabalho devido à menor participação na imigração e na força de trabalho, embora a demanda tenha claramente suavizado também. The downside risks to employment appear to have risen in recent months. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index suggest that total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8% as well. Powell começou a falar sobre inflação, mas ainda sobre emprego, ele afirmou que a demanda por mão de obra claramente diminuiu. Sobre a inflação, ela disse que ela é significativamente aliviada das suas máximas de 2022, mas que permanece um pouco elevada em relação à meta de 2% da autarquia. Ele cita, né, o índice de preços ao consumidor, que sugere que os preços totais do PCE subiram 2,8% ao longo dos 12 meses até setembro. Longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to Ainda promote sobre maximum inflação, employment and Powell stable disse que ele prices. estima que o PCE total e o PCE subjacente tenham subido 2,8% e que a desinflação no setor de serviços continua. To 3.75% to 4%. Higher tariffs are pushing up prices in some categories of goods, resulting in higher overall inflation. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to ensure
that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. Powell afirma que a maioria das expectativas de inflação de longo prazo está em consonância com a meta do Fed e que tarifas mais altas estão elevando os preços de alguns produtos. Navigate this tension between our employment and inflation goals. Our framework calls for us to take a balanced approach in promoting both sides of our dual mandate. With downside risks to employment having increased in recent months, the balance of risks has shifted. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to take another step toward a more neutral policy stance. With today's decision, we remain well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We continue to face two-sided risks. Paulo reiterando que a decisão de hoje, o Fed continua tendo a decisão de responder a potenciais desenvolvimentos econômicos que vão continuar a determinar a postura adequada da política monetária com base nos dados recebidos, que o cenário base razoável é que os efeitos das tarifas sobre a inflação sejam de curta duração e que é a obrigação do Fed garantir que isso não se torne um problema permanente. Powell fala que o equilíbrio dos riscos mudou e que não há um caminho livre de riscos para a política monetária. When reserves are somewhat above the level we judge consistent with ample reserve conditions. Signs have clearly emerged that we have reached that standard. In money markets, repo rates have moved up relative to our administered rates, and we have seen more notable pressures on selected dates, along with more use of our standing repo facility. In addition, the effective federal funds rate has begun to move up relative to the rate of interest on reserve balances. These developments are what we expected to see as the size of our balance sheet declined and warrant today's decision to cease runoff. Over the 3.5 years that we've been shrinking our balance sheet, our securities holdings have declined by $2.2 trillion. As a share of nominal GDP, Ponto importante, o presidente do Fed diz que um corte em dezembro, um corte de juros não é certo, longe disso. Além disso, o presidente da autarquia diz que as opiniões fortemente divergentes sobre como proceder na próxima decisão continuam. Então há divergência em relação a como se proceder em dezembro. No momento que as bolsas americanas viram, S&P passa a cair, Dow Jones também. Seguimos acompanhando Jerome Powell. Primarily of Treasury securities. This reinvestment strategy will also help move the weighted average maturity of our portfolio closer to that of the outstanding stock of Treasury securities, thus furthering the normalization of the composition of our balance sheet. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting our maximum employment, bringing our inflation sustainably to our 2% goal, and keeping Na última longer-term resposta, o inflation presidente da expectations autarquia well. também disse que dezembro vai marcar o início da próxima fase do balanço patrimonial, que deverá se manter estável por muito tempo. Você observa, dólar devolve todo o cenário que ele tinha, agora está na lateralização, R$5,362. Seguimos acompanhando o Jerome Powell. Thank you. I look forward to your questions. Jerome Powell termina então a sua coletiva, o seu discurso, e agora começa assim a coletiva, e o ponto que muda os mercados é Powell dizendo que o corte em dezembro não é certo. Mari, rapidamente, Treasuries americanas também passaram a subir com mais força, como é que tá lá? As Treasuries de 2 anos avançam 3 pontos base aos 3,527% ao ano. Treasuries de 10 anos sobem 6 pontos base aos 4,48% ao ano. E as Treasuries de 30 anos sobem 4 pontos base aos 4,588% ao ano. Medina. É isso aí, Mari. Você acompanhando com a tradução em tempo real de Jerome Powell. And at a time when we have tension between our two goals, we have strong views across the committee. And as I mentioned, there were strongly differing views today. And the takeaway from that is that we haven't made a decision about December. And, we're going to be looking at the data that we have, how that affects the outlook and the balance of risks. And I'll just say that. Powell reforçando que há muitas dissidências, muitos debates dentro do comitê e que não dá para ter certeza sobre a decisão de dezembro. You've taken out enough insurance. Are you looking for some kind of improvement in the outlook, or
could this unfold along the lines of last year, where you made a sequence of adjustments and then waited to gather more O information? dólar virou, sobe e bate a máxima do The way dia. we have been thinking, way I've been thinking about it is the risks to the two goals. For a very long time, the risk was clearly of higher inflation. And then that has changed now. And as we saw particularly after the July meeting, we saw the downward revisions in job creation, we saw a very different picture of the labor Powell market. dizendo, né, que antes o maior risco que vinha no duplo mandato era de uma inflação mais alta e que desde julho o Fed mudou, que vê a questão do emprego como o principal. Restrictive level needed to move more in the direction over time of neutral. If the two goals are sort of equally at risk, then you ought to be at neutral because one of them's calling for you to hike and one of them's calling for you to cut. So if that got back into balance, then you'd want to be roughly at neutral. So in that sense, it was a risk management. And I would say the same about today, sort of the same logic. But as I mentioned, going forward is a different thing. Claire. O cenário lá nos Estados Unidos é uma mudança nos índices. Por aqui o dólar passa a subir, renovou a sua máxima intradiária. DIs futuros, por aqui no Brasil, subindo até 4 pontos base e meio, a alta do dia. E o dólar em R$ 5,371 como a máxima intradiária. O Ibov segue subindo, mas devolveu boa parte dos ganhos. Uma alta de 0,70%, 148.455 pontos. A gente acompanhando a coletiva de Jerome Powell com você aqui no Tarde TC News. To the AI boom. Thank you. You know, I wouldn't say that's a factor in everyone's assessment of the economy. I wouldn't say it's the driving factor. I don't think for anybody. You know, I guess I would say it this way. Once again, I would just point out that we have the situation where the risks are to the upside for inflation and to the downside for employment. We have one tool. It can't do both of those. You can't address both of those at once. You've got a very different situation. So you have some people have different forecasts, right? So they'll forecast faster or slower progress on one or the other, and they also have different levels of risk aversion. And you know, some will be more averse to inflation overruns, and some will be more averse to underruns of employment. And so you put that together, and as you can see from the SEP and from the public discussion that goes on between the meetings when participants go out and talk, they're very disparate views, and they were reflected in strongly differing views in today's meeting, as I pointed out. Nessa resposta, o Jerome Powell diz que o Fed não pode lidar com os riscos de emprego e de inflação simultaneamente como a única ferramenta. Ele diz que há essa ferramenta que não pode fazer as duas coisas, não pode abordar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem uma situação muito diferente e que algumas pessoas com previsões diferentes. Então, vai sentir que vão prever um progresso mais rápido ou mais lento em um ou em outro. Então, há pessoas também com níveis diferentes de aversão ao risco e que a inflação ultrapassa. Alguns serão mais inversos sobre essa questão do emprego. Então, o Powell afirmando que os formuladores de políticas têm previsões diferentes e diferentes níveis de tolerância de risco. When we feel like we're a little bit or a bit above what we consider a level that's ample, that we would freeze the size of the balance sheet. Of course, reserves will continue to decline from that point forward as non-reserve liabilities grow. So this happened. Some things have been happening for some time now, showing a gradual tightening in money market conditions. Really, in the last, call it 3 weeks or so, you've seen more significant tightening, and I think a clear assessment that we're at that place. The other thing is, you know, the balance sheet is shrinking at a very, very slow pace now. We've reduced it by half twice, and so there's not a lot of benefit to be holding on to get the last few dollars because, again, the Powell balance sheet, reitera que reserves o are going to Fed continue ainda to não shrink. tomou uma decisão sobre dezembro e que isso é adicional a que a autarquia já costuma fazer. Ele aponta também que algumas coisas já vêm mostrando contração em money markets, na visão do presidente do Federal Reserve, e as bolsas mudaram. A gente está acompanhando a coletiva de imprensa de Jerome Powell. Even as inflation moves away from the 2%
2% target seems to be, that there are these mounting downside risks to the labor market. But if those don't materialize and the labor market either stabilizes around current employment levels or even starts to strengthen somewhat, how would that change your perception of how much interest rates need to fall from here? Would you then be a bit more concerned about underlying inflation and the possibility of second-round effects from tariffs? Yeah, I mean, in principle, if you were to see data that suggested that the labor market's strengthening or even that it's stabilizing, that would certainly play into our decisions going forward. So, we do have, we get some data. The labor market is a place where we get, for example, we get the state-level data on initial claims, which are sending a sort of a signal of more of the same. We also get job openings, and we'll get lots of survey data. We'll get the Beige Book and things like that. So we'll have a picture of what's going on in the labor market, and the fact that we're not seeing an uptick in claims or a downtick really in openings suggests that you're seeing maybe continued very gradual cooling, but nothing more than that. So that does give you some comfort. But if this shutdown lasts a while longer and you don't have that data in hand, I'm just wondering how that hinders the committee's citando, né, que se observarmos os dados que indiquem a estabilização ou fortalecimento do mercado de trabalho, isso vai influenciar as decisões políticas. E foi perguntar sobre shutdown agora. We get, like I mentioned, what we get in the labor area. We get some data in inflation, some data in economic activity. And we'll have a picture of what's going on. We also will have the Beige Book again. I would say we're not going to be able to have the detailed feel of things. But I think if there were a significant or material change in the economy one way or another, I think we'd pick that up through this. So in terms of how it might affect December, it's really hard to say. December's the meeting's like 6 weeks away. We just don't know what we're going to get. Powell diz que talvez o Fed não vai conseguir ter a sensação detalhada de todos os dados, mas ele diz que acha que se houve uma mudança significativa ou material na economia, de uma forma ou de outra o Fed pegou isso, né, e citou livro bege como ponto de acompanhar, também afirmou que os dados sobre pedidos de auxílio-desemprego em nível estadual indicam que a situação do mercado de trabalho permanece a mesma, também que a ausência de um aumento nos pedidos de auxílio emergencial ou de uma queda na abertura de novos mercados sugere um arrefecimento gradual na economia e traz algum conforto. Related to December, you saw we had 2 dissents, one for 50 and one for no cut. So, that was a strong, solid vote in favor of this cut. The strongly differing views were really about the future. What does that look Powell like? também afirmando que a alta incerteza pode ser um argumento a favor da cautela, de acordo com o presidente da autarquia, que segue falando, e por aqui o dólar fica estável em R$5,361. Market that's kind of, I don't want to say stable, but it's not clearly in motion. It's not clearly declining quickly in any case. It may be just continuing to gradually cool. And again, people have different forecasts and expectations about the economy and different risk tolerances. And so there's you read the SEP, you read the speeches, there are differing views on the committee, and to the point where I said what I said. And just to follow up on the balance sheet, Nessa última resposta, né, o Powell citou que para o corte de juros de hoje houve uma votação forte e sólida e as opiniões bastante divergentes giravam em torno do futuro. E também afirmou que o mercado de trabalho não está claramente em um rápido declínio, nas palavras do presidente do Fed. The balance sheet is frozen. And as mortgage-backed securities mature, we'll reinvest those in Treasury bills, which will foster both a more Treasury balance sheet and also a shorter duration. So that's what, in the meantime, if you freeze the size of the balance sheet, the non-reserve liabilities, currency for example, they're going to continue to grow organically. And because the size of the balance sheet is frozen, you have further shrinkage in reserves. And reserves is the thing that we're Powell explicando, né, que a partir de 1º de dezembro o Fed vai reinvestir todos os pagamentos de títulos lastreados em hipotecas em títulos do Tesouro. You want to start reserves to start gradually growing to keep up with, the size of the banking system and the size of the economy. So we'll be adding reserves at a certain point, and that's the last point. Even then,
we didn't make decisions about this today, but we did talk today about the composition of the balance sheet, and there's a desire that the balance sheet be right now it's got a lot more duration than the outstanding universe of Treasury securities, and we want to move to a place where we're closer to that duration. That'll take some time. We haven't made a decision about the ultimate endpoint, but we all agree that we want to move more in the direction of a balance sheet that more closely reflects the outstanding treasuries, and that means a shorter duration balance sheet. Now, this is something that's going to take a long time and move very, very gradually. I don't think you'll notice it in market conditions, but that's the direction of things. Pode dizendo que ainda não foi tomada nessa decisão sobre o ponto final ali desse rebalanceamento, do balanço dos títulos, mas que todos concordaram que querem se mover na direção de um balanço que reflita mais de perto os títulos do Tesouro, e isso significar uma duração mais curta, e que o Fed voltará a adicionar reservas em determinado momento, e reforçando que quer reduzir o prazo do balanço patrimonial. Só que isso não foi definido na reunião desta quarta-feira. CPI report. We didn't get PPI after that, which is important for translation into what we look at, which is PCE inflation. But we can still make a pretty good assessment of what that will be. When we get PPI, there might be some adjustments. But so directionally, it was a little softer than expected, and we always break it down into the three components. So basically, you've seen goods prices increasing, and that's really due to tariffs, and that's compared to a longer run trend of very, very mild deflation in goods. So that's moving inflation up. On the other side of that, good news that housing services inflation has been coming down and is expected to continue to come down. So if you remember a couple of years ago, that's the one that we kept expecting it to do that. Now it's been doing that for some time, and we expect to continue that. That leaves the biggest category is services other than housing services, and that's kind of been moving sideways over the last few months, but a significant part of that is non-market services, and we don't take a lot of signal. Powell está falando sobre os dados inflacionários. Afirmou que em termos de direção, o CPI ele ficou um pouco mais fraco do que era esperado, e que relembrou que alguns anos atrás que as boas notícias é que a inflação dos serviços habitacionais vem caindo e que se espera que isso continue a cair. É o que diz o presidente do Fed nessa última resposta. Something like that. So that's not so far from your goal. So that we look at that, and the thing about tariff inflation is the base case is that it will come and it probably will increase further, but it is that it will be a one-time increase. And we've been very focused for all of this year at making sure that that's the case and thinking carefully about what are the pathways through which it could become something else, troublesome inflation. One of those would be a really tight labor market. We don't see that. Another could be inflation. Powell cita a inflação decorrente de tarifas, dizendo que ela não está tão longe da meta de 2%, talvez a 0,5% ou 0,6%. E também, provavelmente ele diz que vai aumentar ainda mais, mas que se olhar para a inflação tarifária, ele se pergunta, será que vai levar a isso? De acordo com o presidente do Federal Reserve, o núcleo do PCE, excluindo as tarifas, pode ser de 2,3% ou 2,4%. Again, the part of services inflation that isn't coming down as we would like it to is the non-market part of non-housing services. And overall, that's just something that we expect will come down. The non-market part of it should come down. It largely reflects higher stock prices and financial services that are imputed rather than actually paid is a big part of that. But also just, we think policy is still modestly restrictive in my telling. And so that's the kind of thing that should lead to a gradually cooling economy. That's one of the reasons you see a gradually cooling labor market is because the Fed policy is modestly restrictive. So that should also help get that. I want to say, though, we're absolutely committed to returning inflation to 2%. If you look at longer-term surveys or market pricing, you will see that
that's a credible commitment, and there should be no question that that's where we're going. O Powell reiterou nessa frase que a política do Fed é modestamente restritiva e que a autarquia está absolutamente comprometida em devolver a inflação para 2%. E ele diz que se olhar para as pesquisas de longo prazo ou preços de mercado, vai ver que esse é um compromisso crível. Também disse que ele não vê um mercado de trabalho aquecido nem mudanças nas expectativas de inflação, o que poderia tornar a alta da inflação persistente. E então, nessa última resposta, o Powell reitera que crê que a política monetária da autarquia segue modestamente restritiva. Big U.S. companies are just investing a lot of resources in thinking about how AI, which will be based on those data centers, run through those data centers, is going to affect their businesses. So it's a big deal. I don't think that the spending that happens to build data centers all over the country is especially interest sensitive. It's based on longer run assessments that this is an area where there's going to be a lot of investment and that's going to drive higher productivity and that sorts of things. I don't know how those investments will work out, but I don't think they're particularly interest sensitive compared to some of the other sectors. And then just a quick follow-up, you mentioned that you do have data that you're looking at for Ele foi inflation perguntado and sobre growth investimentos in the absence of sendo government feitos em inteligência artificial, né, nos Estados Unidos e no mundo, dizendo que há muito investimento sendo feito na IA, mas que o mercado de trabalho americano ainda esfria porque a política é restritiva, não faz uma ligação com o alto investimento sendo feito na inteligência artificial. Ele diz que não acha que os gastos que acontecem para construir, por exemplo, data centers em todo o país sejam especialmente de um interesse sensível. Ou seja, o mercado de trabalho esfria mais por conta da política restritiva. Foi essa última fala do Jerome Powell sobre esse gasto com os data centers. Eles não são particularmente sensíveis às taxas de juros, de acordo com Jerome Powell. It doesn't replace the government data, but it gives us a picture. Again, I think if something material were happening, if there were material developments, I think we would pick that up. I don't think we'll be able to have the very granular understanding of the economy while this data is not available. Howard. Você acompanhando aqui para nós no Tarde TC News, presidente do Fed, Jerome Powell, responde a perguntas de jornalistas após o Fed cortar os juros em 25 pontos base, mas Jerome Powell afirmar que não dá para confirmar um novo corte em dezembro, que o corte de juros em dezembro está longe de ser uma conclusão certa. Vamos seguir acompanhando mais declarações do presidente da autarquia. Do you worry at some point you're going to have to start making policy by anecdote? You know, this is a temporary state of affairs, and we're going to do our jobs. We're going to collect every scrap of data we can find, evaluate it, and think carefully about it. And that's our jobs. That's what we're going to do. If you ask me, could it affect the December meeting? I'm not saying it's going to, but yeah, you could imagine that what do you do if you're driving in the fog? You slow down. So that could or could not. I don't know how that's going to play into things. We may get the data may come back, but there's a possibility that it would make sense to be more cautious about moving. I'm not committing to that. I'm just saying it's certainly a possibility that you would say we really can't see, so let's slow down. As a follow-up in the debate on this Powell falou que ele não pode se comprometer se os dados voltarem ou não, mas que se há uma possibilidade de que faria sentido ser menos cauteloso, né, nas próximas decisões, mas ele disse que é certamente uma possibilidade que o Fed não pode ver. Então, ele diz, slow down, let's slow down, que significa vamos desacelerar, que é um indicativo ali de uma resposta de não se comprometer com um novo corte de juros. Ele fez a analogia, né, que se dirigindo na neblina, você poderia reduzir a velocidade. Também afirmou que é possível imaginar que a paralisação do governo pode afetar, né, a reunião de dezembro. Ele tentou não reforçar que é preciso desacelerar, mas que pode imaginar que isso aconteceria. They're talking about AI and what it can do. So we're watching that very carefully.
Yes, it could absolutely have implications for job creation. We don't really see it in the initial claims data yet. Now, it's not a surprise that we don't. It takes some time for it to get in there, but we're watching that really carefully. But again, don't see it yet in the initial claims data. On the K-shaped economy thing, I would say the same thing or similar thing. We are, if you listen to the earnings calls or the reports of, big public consumer-facing companies, many of them are saying that there's a bifurcated economy there, and that consumers at the lower end are struggling and buying less and shifting to lower-cost products, but that at the top, people are spending at the higher income and wealth, and so much anecdotal data on that, and so we think there's something there. Edward. Às 4 horas em ponto, Mari, rapidamente, os índices americanos, como está o S&P agora também, Mari? S&P está operando na verdade está operando lateralizado, uma queda de 0,06% aos 6.887 pontos. Dow Jones tem uma queda de 0,09% aos 47.661 pontos. E Nasdaq 100 avança 0,19% aos 26.061 pontos, Medina. Perfeito. O Powell também disse que muitas vezes as demissões estão relacionadas à inteligência artificial e que sim, isso pode ter implicações para a criação de empregos. 150 basis points, and that we're down into you're into that range between 3 and 4, where many estimates of the neutral rate live in that 3 to 4% area. You're there now. You're above the median number for the committee, but I think there are people on the committee who have higher estimates of the neutral rate, and that's you can argue these positions since it can't be directly observed, the neutral rate. So, I think for some part of the committee, it's time to maybe take a step back and see whether there really are downside risks to the labor market, or see whether in fact the growth, that the stronger growth that we're seeing is real. Ordinarily, the labor market is a better indicator of the momentum of the economy than the spending data. That's the lore. In this case, that gives a more downbeat read. So people just have, again, we've cut 50 more basis points. Powell reiterando, né, que algumas pessoas no FONC acham que é hora de dar um passo atrás e ver se realmente há riscos negativos para o mercado de trabalho americano. So on that division, then you're talking about going forward. So what's more important in this division? Is it inflation risks? Is it employment risk? Or is there a deeper philosophy division among the board? Look, everybody on the committee is deeply committed to doing the right thing to achieve our goals, maximum employment and stable prices. You have differences on how to do that. And as I mentioned, some of that is different forecasts, but a lot of it is Powell also também afirmando que as taxas de juros do Fed estão agora dentro da faixa considerada neutra por muitas estimativas, mas que o Powell também comentou sobre as diferenças dentro do comitê, que há algumas previsões diferentes, mas que algumas pessoas acham que é hora de dar um passo atrás. In fact, cut 2 more times. And, we're 150 basis points closer to neutral, wherever that may be, than we were a year ago. And so there's a growing chorus now of feeling like maybe this is where we should at least wait a cycle, something like that. That's what it is. It's just what you think it would be. It's and again, you've seen it in the September Summer of Economic Projections. You've seen this in the public remarks of FOMC participants, and now I'm telling you that's what you can expect that in the minutes. And I'm just telling you that's what happened in the meeting. Elizabeth. Thank you so much. Elizabeth Schulze with ABC News. What is your explanation for why the job market is weakening right now, and what will this rate cut do to improve the job market? E na última resposta, só para reforçar, né, o Powell também dizendo que o Fed está agora 150 pontos base mais próximos do juro neutro. Supply of new workers. So, and that's two things. That's declining labor force participation
which is a cyclical thing. And then there's declining immigration, which is just a big policy change that actually began in the last administration and it has been accelerated now. Paulo também falou que há coro crescente de pessoas que acreditam que talvez o Fed deva esperar ciclo. And so the unemployment rate has gone down, meaning that demand for workers has gone down a little more than supply. So that's what's going on. But it is mostly a supply function. It's mostly a function of the change in supply, I think, and many people think. So the question then is, what does the our tool do, which supports demand? And and I would just say, when you're in a situation where job creation, if you adjust for likely overcounting in the way that BLS does its work, is pretty close to zero. So maximum employment doesn't, on a sustainable basis, if you're creating zero jobs, if it's in equilibrium, if it's in balance, it's a pretty, as I said before, a pretty curious balance. So, I thought, and many of my colleagues thought, in fact, you've seen the last two meetings, that it was appropriate for us to react by supporting demand with our rates. And we've done that. We've reduced so that rates are looser. I wouldn't say that they're accommodative right now, but they're meaningfully less tight than they were. And that should help so that at least the labor market doesn't get worse. So it's a complicated situation, and some people argue that this is supply and we really can't affect it much with our tools, but others argue, as I do, that there is an effect from demand and that we should use our tools to support the labor market when we see this happening. Powell afirmando que a redução dramática de ofertas de novos trabalhadores afeta o mercado, que a demanda por trabalhadores caiu pouco mais do que a oferta e que a ferramenta do Fed apoia a demanda. E reforça a última frase também, que ele diz que há coro crescente, que dá a impressão que o Fed talvez deve esperar tempo. Finally get to consumers. And we see this now from the tariffs that were put in place now many months ago. We see those effects, but if you put tariffs in effect, they've been coming into effect consistently in February, March, April, May, and that's all happening. So that'll continue to happen for some time, probably into the spring. These are not big increases, though. These are a tenth or so on inflation. They may be big increases on a particular product that's been tariffed, but overall, these are fairly modest. I think some projections go, we're at 2.8% inflation. You might get 2 or 3 more tenths or 4 more tenths maybe. But then, as all of the tariffs are in, they stop generating inflation. You've had a one-time price increase. As long as you're not, at least this is the theory, this is how we believe and hope that it will work out. Once the last tariff is put on something, at that point, it becomes a higher price level, but it stops going up. Nessa resposta, Powell diz que leva tempo para que as tarifas cheguem aos consumidores, mas que a expectativa básica é de alguma inflação tarifária adicional. Now, consumers are not interested in that story. Their prices are higher. More than that, the reason they're so unhappy about inflation is the inflation that we had in 2021, 2, and 3. Because, you can say that prices também dizendo que pode-se obter mais 0,2, 0,3 ou 0,4 ponto percentual de inflação com as tarifas, mas que isso deveria ser feito apenas uma vez. Part of why the public, if you sample people, inflation is still very much making people quite unhappy. Even, and it's nice that, that prices are not going up as fast as they were, but they're still much higher than they were. And it'll take some time for that effect to wear off. As real incomes rise, it will feel better over time, but that's going to take time. A gente acompanhando aqui a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, aqui no seu Tarde TC News. O Ibov ele se sustenta, sobe 0,90%, mudou pouco desde o comunicado, 148.744 pontos. Você acompanhando com a tradução em tempo real os principais pontos das declarações de Jerome Powell e seguimos acompanhando essa coletiva que mexeu com os mercados. We look at the overall financial system and we ask whether it's stable and whether it could withstand shocks, right? So banks are well capitalized, while some households are clearly under stress. In the aggregate, households are in good shape financially, relatively manageable
levels of debt. At the lower income spectrum, you are seeing rising defaults, particularly around subprime auto, but nonetheless, in the aggregate, pretty good. You don't see too much leverage in the banking system or the financial system. It's a mixed picture, but it's not an overly troubling picture. And again, I'm not. It's not appropriate. We don't set asset prices. Markets do that. Well, are you? Powell foi questionado, né, e disse que o Fed se preocupa se o sistema financeiro, se ele é estável, se ele poderia suportar choques, e ele disse que o sistema financeiro é um quadro misto, mas que não é uma imagem excessivamente preocupante, e que ele não é apropriado, né, que o mercado de preços de ativos façam isso, mas que está sendo visto um cenário com inadimplências crescentes, particularmente no alto subprime, mas mesmo assim no agregado você não vê muita alavancagem no sistema bancário, no sistema financeiro americano. Então, para Powell, há um quadro misto para o sistema financeiro, mas não uma imagem excessivamente preocupante. We use our tools to support the labor market and to create price stability. That's what we do. That's our two jobs, right? So we're here by lowering rates at the margin, that will support demand, and that will support more hiring, and that's why we do it. Now, no 25 basis point or even 50 basis point hike is going to be a dispositive thing, but ultimately, lower rates will support more demand, and that'll support hiring over time. And of course, we also have to be careful about this, which is what we've been doing, because we know where inflation is, and we know that, I've told you the story. It's a complicated story, but this is the best assessment that we can make. Because there's uncertainty around inflation and the path ahead for inflation, that's why we're going. That's why the pace we're going has been a careful one. Victoria. Seguimos acompanhando as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell. Powell disse que o ritmo que o Fed segue é cauteloso por incertezas com tarifas, é o que diz o presidente da autarquia. Também que os juros menores vão apoiar maior demanda, também mais contratação, de acordo com o presidente Jerome Powell. A gente está acompanhando aqui essa coletiva, já conversando também com a Andrea D'Amico sobre essas declarações de Powell. If you go back to the 90s and the dot-com, these were ideas rather than companies, and so there's a clear bubble there. Whereas I won't go into particular names, but they actually have earnings, and it looks like they have business models and profits and that kind of thing. So it's really a different thing. The investment we're getting in equipment and all those things that go into creating data centers and feeding the AI. It's clearly one of the big sources of growth in the economy. Consumer spending also, though, has been, is much bigger than that and has been growing and has defied a lot of, negative forecasts, continuing to do so this year. Consumers are still spending. Now, it may be mostly higher end consumers or maybe skewed that way. But the consumer is spending, and that's a big, big chunk of what's going on in the economy, substantially bigger than AI. You can point to growth. I mean, actually, you may be growth as opposed to level, but consumer spending is a much bigger part of the economy. And why do you think that the labor market is slowing so much, even though consumer spending is strong? Why has it slowed so much? Well, what's happened is that the supply of workers has dropped very, very sharply due to mainly immigration, but also lower labor force participation. So, and that means Powell fez there's um less need comentário for new sobre o cenário das empresas de tecnologia e do crescimento das empresas voltadas à inteligência artificial. Ele fez uma comparação sobre a bolha da internet. Disse que naquela época eram apenas ideias e não empresas, que era uma bolha evidente, mas que não desta vez. Que as companhias que estão aumentando esse investimento em inteligência artificial têm retornos com grandes lucros. O Powell trazendo, então, sobre uma comparação que muito se faz sobre a bolha .com com o cenário atual de IA. Around 1.6% this year. It could have been a couple of tenths higher if not for the shutdown. And of course that will reverse. But
you still got the economy growing at a moderate pace. Andrew. Hey there, Andrew Ackerman with the Washington Post. I wanted to ask if you could elaborate on how you think about policy in the context of the data drought. Does it make you inclined to stick with your plans as set out in September in the absence of the data that might change your mind, or does it make you inclined to proceed with added caution because of uncertainty? Yeah, well, we'll know when we face that question, if we face that question. It'll probably be argued both ways, right? But I've said a couple times here that, if you really aren't getting information you really don't know, and the economy looks like it's solid and stable and hasn't really changed, there will be an argument. I don't know how persuasive it will be, but there will be an argument that, you slow down when you can't see as far ahead. Others may argue, I'm not sure where this argument will come, but you're perfectly right that you could also argue, well, things haven't really changed, but you might not know that, So I don't know whether we'll face this or not. I hope we don't. I hope by the time of the December meeting we're getting, a better flow of data. But if we're going to have to do our jobs one way or the other. Okay. I also just wanted to ask a FinReg question. I think several years ago you said the overall amount of capital in the system was about right. As the Fed moves forward with a revised Basel proposal, Powell afirmou que se não houver informações suficientes e a economia permanecer inalterada, vai haver argumentos para desacelerar os cortes de juros. Ele também comentou agora há pouco que, observando alguma desaceleração, a economia americana está crescendo cerca de 1,6% nesse ano, mais lentamente do que no ano passado. I think that the level of capital when I said that in 2020 was about right. And of course there's been much capital added since then through various mechanisms. But I look forward to I know those discussions are really just getting going. They haven't come to the point where they're got a whole plan and that kind of thing. So I really don't have much to say on that. Brian. Hi, Chairman Powell. Brian Chung with NBC News. Is the weakness in the jobs market accelerating, and who's at risk if the interest rate cuts are not the effective medicine for a further slowdown in the labor market? So we do not see the weakness, as you put it, the weakness in the job market accelerating. I would say, and again, we didn't get the September employment report, payroll report, but we look at, the unemployment insurance claims, initial claims, are reported at the state level, and we still get those, and we can accumulate them and get the national number. And there's really, no story. You can look at the numbers. Seguimos acompanhando as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, mas aproveitando que muita coisa aconteceu e agora as respostas estão mais curtas, para eu voltar a conversar com a Andrea D'Amico, economista-chefe da Buy-Side Brasil, que estava também acompanhando as declarações do presidente da autarquia. E vem a análise. Primeiramente, Omari, só para reforçar o mercado americano, porque por lá o S&P zerou os ganhos, passou a cair, depois voltou, mas está lateralizado agora. A gente vê Bitcoin também que chegou a ir para os $109 mil. Traz um panorama completo de índices, treasuries e criptomoedas, Mari. Bastante volatilidade, Medina. S&P 500 agora opera com uma queda de 0,21% aos 6.876 pontos. Dow Jones recua 0,26% aos 47.583 pontos e Nasdaq 100 avança 0,07%, um leve avanço, aos 26.031 pontos. Olhando agora para as treasuries de 2 anos sobem 8 pontos base aos 3,582% ao ano, treasuries de 10 anos sobem 7 pontos base aos 4,55% ao ano e as treasuries de 30 anos sobem 5 pontos base aos 4,597% ao ano. Já o Bitcoin recua 2,30% aos $111.939 e Ethereum cai 2,76% aos $3.926, Medina. Perfeito. Bom, e deixa eu chamar aqui a Andrea D'Amico pra gente trazer também um pouco da visão dela sobre essas declarações de Jerome Powell, a gente acompanhando a coletiva para vocês. E, Andrea, Powell dizendo que um corte de juros em dezembro tá longe de ser uma conclusão certa. Acho que é a frase que resume essa coletiva que segue rolando e que crê que a política monetária segue modestamente restritiva. Andrea,
coloca uma água no chope para quem já estava projetando mais cortes de juros lá nos Estados Unidos, sente um Powell muito cauteloso. Qual que é a avaliação que você faz dessas declarações? Oi, Gabriel. Bem, eu concordo. Eu acho que dezembro realmente perdeu bastante probabilidade, né? Não é à toa que ali os percentuais, né, a probabilidade ali implícita nos contratos da CME cederam bastante. Eu acho que está ali perto de 70% agora, ou estava, se não caiu mais, estava perto disso, sendo que ontem chegou a bater 90, né? Então, acho que ele fala em pausa, né? Então, eu fico com a impressão, né? Daí, quando ele cita também que alguns membros, né, estão ali cogitando dar um passo atrás, e ele fala desse coro aí, né, para talvez esperar um ciclo, né? Realmente acho que ele quer comunicar algo, né? E eu acho que realmente talvez seja essa eventual pausa para dezembro, ou pelo menos colocar ali na probabilidade de todo mundo que tem esse risco, né? Porque eu acho que a grande maioria do mercado, acho que a grande maioria dos economistas, né, assim como a gente, estava vendo ali o dezembro como certo, né? E ele veio com esse discurso completamente diferente, né? E tudo bem, não que dezembro seja zero de probabilidade, mas acho que 100% não é mais, né? Eu acho que é algo que vai ter muita discussão. Eu acho que ele também pesou na mão ali nessa questão da ausência de dados, né? Claro que ele fala, né, que ele tem uma visão talvez não muito detalhada do que está acontecendo, mas o big picture eles conseguem ter ali com os dados alternativos, né? Mas ao mesmo tempo ele reconhece que os dados privados não substituem os dados públicos, né? E que, enfim, coloca realmente na mesa aí algo que o mercado não estava no radar, né? Que é essa eventual pausa. E ele cita até de um ciclo, né? Uma pausa de um ciclo, ou seja, talvez faça sentido, faça um cenário que, enfim, no momento em que ele tem uma grande incerteza de um lado, né? Dados ali, sem dados econômicos para avaliar, né? Então, talvez ele não tenha payrolls, não tenha também até o próprio CPI, enfim, e também, né, além dessa ausência de dados, além também dessa incerteza, né, ele também demonstrou uma incerteza sobre essa desaceleração abrupta, né, do mercado de trabalho, né, quer dizer, aquilo que ele justificou a queda, pelo aumento do risco, né, sobre o mercado de trabalho, ele, de certa forma, também coloca um pouco em xeque, né? Ele diz, olha, não sei se está piorando tanto assim, né? André, então, o Powell, ele fala que há riscos altistas para a inflação e riscos baixistas para o emprego. Quando ele traz este cenário, não preocupa a fotografia da economia? Ele fala que, de forma geral, a fotografia da economia americana é boa. Mas quando a gente vê esses riscos de inflação alta e emprego baixo... Sim, eu acho que é um risco realmente ali que traz uma preocupação realmente para a economia americana, principalmente do ponto de vista da atividade econômica. Ele ao iniciar o corte de juros, ele fez uma opção muito clara, né, por dar mais peso em sua função de reação para o mercado de trabalho. Eu acho que isso segue válido, né?
mas quando ele realmente aí volta a colocar, né, esse risco para uma inflação mais alta no curto prazo, e também ali diminui um pouco essa... Não digo que ele reduziu a preocupação com o mercado de trabalho, não é isso, mas ele tira um pouco ali a temperatura, baixa um pouco a temperatura daquele temor com o mercado de trabalho, até mesmo porque, né, ele está um pouco sem ter toda a gama de dados que ele está acostumado a olhar. Eu acho que no final da história, né, tudo isso culmina para essa dúvida em torno da reunião de dezembro, né? Eu digo dúvida, eu acho que não dá para dizer que também é certeza que é zero, mas ele coloca o zero no radar, né? E isso não tinha até ontem, né? Eu acho que o mercado estava ali nos 90% de probabilidade. A gente, né, mercados economistas também majoritariamente vendo aí essa probabilidade de dezembro, e agora existe uma dúvida razoável se eles vão cortar, né? E ele coloca tanto o ponto da inflação quanto a questão do emprego e também a ausência de dados, né? E terminou a coletiva de imprensa de Jerome Powell, o presidente do Fed, encerrou uma coletiva longa, viu? Fazia tempo que a gente não tinha praticamente 1h30 de coletiva por parte do presidente do Fed. O que fica a impressão, né, André? E para até concluir a nossa conversa, para seguir também com os nossos contribuidores aqui do TC, porque o tempo se estendeu. O Powell diz que há uma neblina, há uma névoa. E o que você faz quando dirige na névoa? Você desacelera. Ele fala isso. Ele praticamente diz que o Fed está propenso a parar. Só que depois ele diz, eu não me comprometo com isso. Não me comprometo. E ele coloca como uma contrapartida a divulgação de novos dados, né? Se termina a paralisação e novos dados sejam divulgados e que mostre e atualize o cenário de inflação e de emprego, que o Fed poderia continuar esse ciclo. Mas hoje, pelo que temos hoje, por essas últimas declarações, a tendência maior agora, na sua projeção, é de em dezembro de ver uma manutenção de juros? Essa possibilidade cresceu? Cresceu, sem dúvida, né? Ele disse isso com todas as letras. Nós não revisamos formalmente nosso cenário ainda, porque também eu acho que a gente quer também olhar ali os dados, pelo menos os dados privados, né? O que eles vão estar nos dizendo aí nas próximas semanas. Mas, de novo, ele mostrou, sim, uma clara tendência aí pela manutenção. Acho que isso dá para dizer, né? Não que necessariamente ela vai acontecer. Eu acho que hoje, talvez, né? A gente estava numa probabilidade de 90% ontem na CME. Eu acho que hoje está 50-50, né?